Sabe, uma vez eu assisti um filme que tinha lá um comandante. Ele é um comandante de um navio. Um navio não, de um submarino. Era um filme sobre o comunismo. E falava sobre as bombas atômicas. E lá tinha um comandante que... Esse negócio de comandante, né? Que todo mundo sabe, né? Gosta de mandar, né? Por exemplo, um comandante, um capitão de um quartel, por exemplo. Chega lá pro seu subordinado e diz, eu quero 100 apoio de frente. Corram 10 quilômetros. Vamos pra lá, não sei o que. Façam aquilo. Tirem um mato daqui. Cortem essa grama. Pintem a casa. Por aí vai. E esse comandante era algo desse tipo. Linha dura. Queria aquilo, queria dessa forma, queria assim, queria desse jeito. E aí apareceu um subalterno dele lá. E aí ele... Criaram-se uma confusão lá, uma briga lá. Enfim. Não entre o subalterno e ele, mas, enfim, no meio da tripulação. Pessoas não gostaram de sua liderança. E quando ele retomou a sua liderança, porque ele havia perdido, ele foi dar uma ordem. Só que desta vez, quando ele deu essa ordem, ele explicou por que deu esta ordem. Sabe, um pai ou um chefe da casa, como meu pai, eles, ou até mesmo a mãe e os filhos, eles vivem assim. Eles vivem como se os outros não fossem entender as suas ideias. Digo, eles vivem como se a inteligência deles fosse tão grande, tão alta, que se ele fosse dizer para os outros por que faz tal coisa, os outros não entenderiam. Digo, às vezes um pai se põe tão acima de um filho, né? Digo, o meu filho nunca vai entender. Digo, vou chamar o meu filho para perguntar para ele como é que eu devo gastar o meu dinheiro. Primeiro, deixa essa ideia de dizer seu dinheiro. É o dinheiro que não é seu. Digo, perca isso. Isso é egoísmo. Pare de achar que o dinheiro que você ganha é seu. É de sua família, é de Deus primeiramente. Enfim, é de Deus que Deus concede a você para cuidar de sua família, de sua igreja e por aí vai. Isso é se você for um crente. Se você não for, enfim, para cuidar dos outros. Então, essa ideia já começa a ser egoísta, né? Quando você diz meu dinheiro. Então, eu vou chamar o meu filho, não sei o que, não sei o que. Não, né? Digo, você tem que entender que você tem que ensiná-lo a ser um líder, a ser um futuro homem, um futuro pai de família, enfim. E ele vai começando a aprender com você agora, digo. Ele vai começando a aprender como é que se gasta o dinheiro da família, enfim, como é que se gastam os salários. Ou você não faz isso, ou você não pretende fazer isso, ou você nem pensa nisso, porque você quer fazer o que você quer e ponto final. Você quer gastar o dinheiro como você quer e ponto final. Tá com quanto tempo que você não presenteia a sua esposa? Tá com quanto tempo que você não dá a ela uma rosa? Tá com quanto tempo que você não dá um presente ao seu filho? Sem ele pedir, é claro. Digo, tá com quanto tempo que você dá um presente ao seu filho que ele não pediu? Digo, seu filho não pediu e você deu. Digo, por que você não está pensando nisso? Por que você não pensa neles? É o egoísmo. O egoísmo está ali cegando. Filhos, quando vocês saem de casa e não dizem para onde vão e nem ligam como estão vivendo as suas vidas. Digo, eu conheço um cabra que praticamente ele passa bem pouquinho tempo com a sua mãe e com o seu pai. Digo, olha o seu tempo, adolescente. Você chega da escola, você sai, vai para casa e tudo mais. Quanto tempo você tem gasto em conversar com a sua mãe? Em conversar com o seu pai? Quanto tempo você tem gasto em cuidar deles? Digo, em estar ali na presença do seu pai. Ou você tem gasto mais tempo com os seus amigos de rua do que com a sua mãe? Digo, você tem buscado os interesses de sua mãe, de seu pai, ou tem caçado só os seus próprios? Eu quero ir para a rua, eu quero fazer o quê? Pois é, essa desunião, essa desorganização que existe na família é devido ao egoísmo. É devido ao egoísmo.
no versículo, vai mostrar o que não é egoísmo. Egoísmo é servir a si próprio, é viver uma vida voltada para si. Querer que, diga, enfim, você é o centro do negócio. Seus desejos, suas vontades, sua satisfação é que importa. Ser servido, ser obedecido, ser respeitado. E Cristo vai mostrar o contrário de egoísmo, que é servir os outros. Você, pai, que serve a sua família, né? Se você serve a sua família, você vai gastar o seu dinheiro de acordo com o que eles querem. Se você vê alguma coisa que não é para o bem deles, digo, não deve ser feito. Mas diga por que não deve ser feito. Não só não chegar e dizer assim, pai, faz isso. Ou marido, faz aquilo. Aí você diz, não, fazer isso não. Diga por que não vai fazer. Diga por que não é bom. Enfim, o servir que Cristo fala, o que a Bíblia vai ensinar aqui, não é um servir de tipo assim, tudo que meus filhos mandaram eu vou fazer, tudo que minha mulher mandar eu vou fazer. Não. É o servir no sentido de bom. Servir no sentido do que lhe é feliz a eles. Digo, você tem que buscar, pai de família, a satisfação de sua família. A satisfação de seus filhos, a satisfação de sua esposa. Você, esposa, tem que buscar a satisfação de seu marido. A satisfação de seus filhos. E não a sua própria. Você não deve cuidar da casa, ou enfim, fazer o que for visando o seu próprio interesse. Mas você deve fazer aquilo visando o interesse deles. Visando a felicidade deles. E não a sua própria. Né? Em questão marido e mulher, né, existe muito aquela coisa de que só se transa, só se faz sexo quando um está afim. Enfim, digo, você marido só transa quando está afim, você esposa só transa quando está afim. Digo, isso é egoísmo, porque você só transa quando você quer. Digo, quando você quer. Digo, você torna-se o centro aí. Você, marido, só transa quando você quer. Pois é, você é o centro aí do negócio. Mas se formos pegar a ideia aqui do versículo, você, mulher, vai transar com seu marido quando o seu marido estiver afim. E você, marido, vai transar com a sua esposa quando a sua esposa estiver afim. Digo, o que faz você, marido, ou você, esposa, ficar afim é o seu parceiro estar afim. E quando vocês fazem isso, vocês aprendem a não ser egoísta. O egoísmo, ele regra a vida de todo pecador. Então, todos vocês que estão sem Cristo, toda a humanidade, ela vai viver e vai se sustentar debaixo do egoísmo. Ou melhor dizendo, acima do egoísmo. Enfim, se sustentar acima do egoísmo. Digo, o pai de família que não conhece Deus, ele vai trabalhar na sua família, vai liderar sua família segundo suas intenções, segundo aquilo que ele acha ser certo, segundo a sua vontade, segundo as suas ambições, mas não segundo as ambições dos outros, segundo as felicidades de sua esposa, segundo a sua felicidade de seus filhos. Um pai de família, quando for gastar o seu dinheiro, ele vai gastar pensando na sua felicidade. E não na felicidade de seus filhos ou na felicidade de sua esposa. E, enfim. E um filho, quando ele for fazer as coisas, ele vai viver seguindo sua própria felicidade. Ele vai caçar o seu próprio interesse. A esposa também vai caçar o seu próprio interesse. Vai viver segundo o seu próprio interesse.